Nesse bloco, sempre apresentamos dicas sobre como você pode viver melhor e compreender situações que acontecem em seu caminhar, assim aprendendo a modificar a sua vida. Nesse programa, vou falar sobre criar consciência de nossas limitações. A partir do momento em que tomamos consciência das nossas limitações, torna-se muito mais fácil corrigi-las, pois elas perdem a força, ficando menos atuantes, dando-nos a oportunidade de mudar internamente e fazer de nossas vidas testemunhos de coragem, amor, generosidade e felicidade. O primeiro obstáculo para as nossas conquistas pessoais ou profissionais são os medos. Aqui você vai aprender a caminhar através dos seus medos. Cada um de nós está aqui, nesse mundo, com uma finalidade. Portanto, cabe a nós, enquanto é tempo, desvendar o sentido da vida e começar a viver de uma forma mais satisfatória e mais coerente. Enquanto as horas passam, por inúmeras vezes nos encontramos paralisados por preocupações e medos que poderiam ser evitados. O medo, do modo geral, destrói a imaginação e a autoconfiança, paralisa a razão e abala o entusiasmo. A iniciativa eleva os indivíduos a adiarem constantemente as suas decisões, inseguros dos seus objetivos. O medo nada mais é do que um estado mental e, como tal, sujeito à nossa criação e controle. Coragem, na verdade, não é vencer o medo, mas sim fazer ou agir mesmo com medo. Existem vários tipos de medos. Alguns têm conotação positiva, pois servem para prevenir contra males maiores, garantindo a nossa sobrevivência. Nesse tipo, destaca-se o medo de situações de perigo, de assaltos, de acidentes ou de doenças graves. Porém, quando esses medos, mesmo positivos, passam a tomar conta de nossas vidas e de nossos pensamentos, temos de parar e refletir sobre o que estamos buscando em nossa existência. Podemos classificar os medos humanos de uma forma bem simples. Observando bem, geralmente possuímos vários deles ao mesmo tempo. Os medos básicos que nos acompanham são medo da pobreza, da crítica, das doenças, da perda do amor de alguém, da velhice e, finalmente, da morte. Vamos analisar cada um dos medos citados a fim de nos tornarmos conscientes dessa realidade e sermos capazes de olhar em frente para os nossos medos e de caminhar através desses inimigos do nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Medo da pobreza. Esse é o medo mais destrutivo e mais difícil de vencer. Pobreza e riqueza. Aqui são citados em um sentido mais amplo, englobando situações não apenas financeiras e materiais, mas também espirituais e mentais. Esse é o medo que, sorrateiramente, nos acompanha dia e noite, na forma de indecisões, falta de iniciativa, negatividade, desculpas para os nossos desacertos ou na forma de excessos de cautela, a ponto de não conseguirmos dar um passo adiante em nossos projetos. Quando temos medo da pobreza, somos inclinados a nos lembrar de comentar apenas casos de fracasso, esquecendo-nos dos que venceram na vida. Esse medo nos leva a valorizar mais as posses materiais do que o poder que temos de controlar os nossos próprios pensamentos. Para enfrentar esse medo de frente, precisamos aprimorar a nossa confiança em nós mesmos, nos outros, no universo, que é abundante e protege e supre em todos os momentos. Medo da crítica. Há pessoas que passam a vida inteira fazendo coisas que agradam mais aos que lhes são caros, nunca conseguindo atingir os seus objetivos, porque vivem sobre a ótica dos outros. Geralmente, o medo da crítica se apresenta como falta de autoconfiança, baixa autoestima e um grande complexo de inferioridade.
Pessoas portadoras desse medo arrasador precisam desenvolver em si mesmo a consciência da sua própria grandeza, sem esperar reconhecimento e nem gratidão de quem quer que seja. Devem fazer o bem pela satisfação interior, que a bondade gera, não para serem consideradas agradáveis e generosas. Medo de doenças. Esse é um estado mental muito comum que ocorre em razão de negativismo e constante mau humor das pessoas. Já está comprovado cientificamente que muitos problemas de saúde têm origem na autossugestão negativa e também no fato de as pessoas comentarem demais sobre as doenças e tragédias. Quem pensa em saúde atrai para si uma fantástica harmonia corporal e mental, aumentando assim a sua resistência a males físicos. Não podemos esquecer-nos de que somos o que pensamos. Medo da perda do amor. Esse medo devastador e doloroso gera ciúme e insegurança, fazendo com que os seus portadores vivam em função do outro e muitas vezes fazem loucuras para causar uma boa impressão. Para não ser vítima desse medo, é preciso amar a si mesmo. E, em primeiro lugar, só assim é possível ter um relacionamento amoroso pleno de afeto e com respeito mútuo. O medo da velhice. Quem tem medo de envelhecer perde o seu tempo pensando em como serão os anos vindouros, preocupando-se com a possibilidade de ter um final de vida sofrido e solitário. E com isso, não vive plenamente o presente. Esse medo é uma grande tolice, pois o futuro é um tempo que ainda não chegou. E se não vivermos intensamente o presente, não teremos muito o que comemorar quando chegarmos à velhice. O ideal é viver de modo a podermos, no futuro, nos orgulhar dos anos que vivemos. A vida é uma grande escola e, à medida que envelhecemos, nos tornamos mais sábios. Medo da morte. Enfim, o medo de algo que é inevitável, a morte. Esse medo é comum em pessoas que ainda não encontraram um sentido para a sua própria vida ou que não têm uma ocupação que a satisfaça. Pessoas ocupadas e amantes da vida raramente têm tempo de pensar em morrer. Para enfrentar esse medo, deve-se pensar que a morte é só uma mudança de endereço e que aquilo que fomos e fazemos permanece mais vivo do que nunca. Melhor ainda, para lidar com o medo da morte, é aprimorar em si mesmo um desejo ardente de realização pessoal, sempre ancorando na prestação de serviços ao próximo. Pequenos grandes medos. Existem alguns medos que com o tempo prejudicam sobremaneira a vida de quem os tem. Inclui-se nessa categoria os seguintes medos. Medo de crescer. Resulta em se evitar a saudável sensação da independência e de responsabilidade por seus próprios atos. Medo de ser feliz. Ocorre quando se acredita firmemente que a vida na Terra é feita de dores e sofrimentos. Medo de mudanças. Acontece sempre com pessoas que esquecem de que, fazendo tudo sempre da mesma forma, continuarão obtendo sempre os mesmos resultados. Ou seja, que se quiserem melhorar, terão de modificar a si mesmo e não ficar esperando que os outros mudem. Medo de arriscar-se é decorrente da falta de coragem para dar um passo rumo ao desconhecido, sem conseguir acreditar que, com esse passo, tudo pode ficar melhor do que estava. Medo da riqueza. Esse medo surge em pessoas que desvalorizam o seu próprio merecimento ou temem a tentação que a riqueza traz
Muitas pessoas sentem-se culpadas por serem ricas. Com certeza, você lembrou de muitos outros, além dos citados. Sugiro que reflita sobre eles. Afinal, esses são os seus mais ferrenhos inimigos. E é muito bom ter a oportunidade de se conhecer melhor interiormente. Falar de medo é complexo, porque os medos humanos são muitos. Além dos medos básicos que acabamos de ver, muitos outros nos acompanham ao longo da nossa vida. Precisamos, é claro, diferenciar o medo necessário, aquele relacionado à cautela e que nos ajuda a evitar perigos, colaborando assim para a nossa segurança. Dos medos que paralisam nos nossos pensamentos e ações, pense nisso, arrisque um pouco mais. É melhor tentar e perder do que viver eternamente na incerteza.